é uma novela escrita pelo Manuel Carlos, desse novelão de Manuel Carlos. Ambas são de Manuel Carlos, esse grande clássico de Manuel Carlos, esse novelão aí de Manuel Carlos, grande sucesso de Manuel Carlos, e do mesmo universo do Maneco. Neste sábado, o Brasil se despediu de um dos maiores nomes da nossa teledramaturgia, Manuel Carlos, o autor que transformou o cotidiano em emoção. Por mais apaixonado pelo Rio de Janeiro e o bairro do Leblon, que frequentemente era a principal ambientação de suas novelas, Manuel Carlos nasceu em São Paulo, em março de 1933, e assim como ele mesmo costumava dizer, as histórias que escrevia para o público eram inspiradas em momentos que ele mesmo viveu. Eu acho que o telespectador é o principal dono da novela, porque a novela é feita para ele mesmo. Mas antes de se tornar o grande Maneco, autor de histórias que emocionaram o Brasil, Manuel Carlos passou por outras áreas como vendedor de porta em porta, bancário e ator no teatro, contracenando inclusive com grandes nomes como Fernanda Montenegro e Dercy Gonçalves. Além disso, Manuel Carlos foi um dos primeiros diretores do Fantástico, em 1972. Mas foi nas telenovelas que Manuel Carlos tornou-se conhecido em todo o país. Considerado um poeta do cotidiano, e suas novelas Crônicas da Vida Real, com um texto sensível que emocionou e ainda emociona milhões de brasileiros. Suas primeiras novelas na Rede Globo foram adaptações de obras clássicas da literatura, como Maria Maria e A Sucessora, que foi seu primeiro grande sucesso que parou o Brasil às 6 da tarde. 2 anos mais tarde, entrou como colaborador de Gilberto Braga no horário nobre da Rede Globo, em Água Viva, e em 1981 estreou sua primeira novela das 8 solo, Baila Comigo, que contou com Tony Ramos interpretando Gêmeos e Lilian Lemets dando vida à primeira Helena, a protagonista que anos mais tarde se tornaria a marca do autor em suas novelas. Porém, no ano seguinte, Maneco largou pela metade a novela Sol de Verão, devido ao falecimento de Jardel Filho, protagonista da trama e seu amigo pessoal. Em 1984, Manuel Carlos estreou na extinta Rede Manchete com a minissérie Viver a Vida. Ainda na Rede Manchete, Maneco escreveu a novela Novo Amor, exibida em 1986, e em 1989 escreveu a minissérie O Cometa, na Rede Bandeirantes. Entre 1986 e 1990, Manuel Carlos também escreveu textos e novelas para TVs colombianas e estadunidenses. Em 1991, Manuel Carlos retornou à Globo com a novela Felicidade, uma adaptação da obra de Aníbal Machado e que contou com Maitê Proença e Tony Ramos como protagonistas. Um grande sucesso que conseguiu um feito raro. Teve o seu penúltimo capítulo reprisado no dia seguinte devido a inúmeras cartas que chegaram à emissora pedindo a reexibição do capítulo. Uma mulher comum, com sonhos comuns a todas as mulheres. Assim é o meu personagem na próxima novela das 6, escrita por Manuel Carlos, e o título ainda é provisório, História de Amor. Em 1995, Maneco escrevia aquela que para muitos é considerada sua obra mais sublime, o auge da exploração da essência humana, História de Amor, que também fez parte dos 30 anos de carreira de Regina Duarte, que pela primeira vez dava vida a uma Helena. Regina gostava tanto da novela que não queria que acabasse nunca. Foi até pedir ao Boni para transformá-la em uma série. Boni respondeu que a novela infelizmente teria que acabar, mas que logo eles fariam outra. E em 1997, a promessa de Boni se concretizou e Regina Duarte protagonizou ao lado de sua filha Gabriela Duarte, aquela que se tornaria um dos maiores clássicos da história da teledramaturgia, Por Amor. Por amor, minha filha, eu renuncio à minha própria vida. Por amor, eu ultrapasso todos os limites. Vem aí, a nova novela das 8. Lembrada por seus personagens fortes e seus inúmeros e épicos barracos, a trama da mãe que dá o seu filho vivo em troca do neto morto em prol da felicidade da filha é hoje uma das novelas mais exibidas na história da Globo, com êxito de audiência e repercussão em todas as suas exibições. No ano 2000, Manuel Carlos retornava ao horário nobre com Laços de Família, uma novela que voltou a discutir, de forma sensível e direta, os conflitos familiares, o amor incondicional e os limites do sacrifício.
A história de Helena e Camila, que surgiu de uma matéria de jornal, mobilizou o país e ficou marcada pela campanha de conscientização sobre a doação de medula óssea, que resultou em um aumento expressivo de cadastros em todo o Brasil. 2 anos depois, Maneco assinava Mulheres Apaixonadas, uma de suas obras mais lembradas e debatidas. A novela apresentou um retrato plural das relações amorosas e familiares, com temas, personagens e histórias que ecoam até hoje e ajudaram a provocar debates e melhorias importantes na sociedade brasileira, como a criação do Estatuto do Idoso, o avanço no Estatuto do Desarmamento e os primeiros passos para a fortificação daquela que anos mais tarde se chamaria Lei Maria da Penha. Em 2006 veio Páginas da Vida, uma novela marcada pela emoção, pelos conflitos éticos e pela defesa da inclusão. Ao tratar da síndrome de Down com sensibilidade e humanidade, Manuel Carlos novamente mostrou sua capacidade de usar a teledramaturgia como ferramenta de conscientização, dando voz e visibilidade a temas que até então eram poucos discutidos na TV aberta. Primeiro você decide que a minha filha será excluída das atividades. E agora você quer que ela troque também de escola? Quem você pensa que é? A dona do mundo? E apesar de formada professora, você ainda não aprendeu a lidar com as diferenças. Já em 2009, Manuel Carlos apresentou Viver a Vida, com uma Helena interpretada por Thaís Araújo, a primeira atriz negra a protagonizar uma novela do autor. A trama abordou questões como superação, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, reforçando mais uma vez o compromisso do autor com histórias que refletem a vida como ela é, com dores e desafios, mas também com esperança. Sua última novela foi Em Família, exibida em 2014, encerrando um ciclo marcado por narrativas intimistas e diálogos profundos. Uma despedida discreta, mas coerente com o estilo de um autor que sempre preferiu falar baixo para dizer coisas grandes. Além das novelas, Manuel Carlos também marcou época com minisséries que pararam o Brasil. Presença de Anitta chocou e provocou o público ao abordar desejo, obsessão e moralidade. Já Maísa, quando fala o coração, emocionou ao retratar com delicadeza e profundidade a trajetória intensa e controversa de uma das maiores vozes da música brasileira. Manuel Carlos foi mais do que um autor de novelas. Foi um cronista da alma humana, um observador atento das relações, dos afetos e das contradições do Brasil. Suas histórias ajudaram a formar a identidade da televisão brasileira, moldaram costumes, levantaram debates, conscientizaram e muitas vezes mobilizaram uma sociedade inteira. Hoje fica o silêncio da ausência, mas permanecem as palavras, os personagens, as Helenas, os amores, os conflitos, as trilhas sonoras e as emoções que continuarão atravessando gerações. Obrigado, Maneco. Obrigado por nos ensinar que a vida, com todas as suas dores e belezas, sempre vale a pena ser contada. Os problemas da vida, o desejável na vida é que haja finais felizes na vida. Eu acho que o telespectador merece ter esse sonho realizado, pelo menos na ficção.